estou aqui saindo desse bate-papo aqui com o Celso, esse bate-papo de onde vieram perguntas que eu nem imaginava que apareceriam. E foi muito bom mesmo, não só formalmente. Os rumos da conversa me fizeram pensar muito no lugar como professor, o nosso lugar, enquanto pessimistas, que precisam agir positivamente. Então, acho que para mim foi muito bacana mesmo, foi muito bacana, e essa iniciativa acho que é fantástica mesmo. Oi, pessoal, esse aqui é o Quem Somos Nós, que a gente tem definido como Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, vai no quemsomosnós.com.br, que lá tem tudo de todas as plataformas, no YouTube, o SoundCloud, o Spotify e mais um monte. Ou então você vá direto na plataforma que você preferir. Hoje nós vamos começar uma série baseada num livro que achei intrigante e tal, que fala sobre sabedoria popular brasileira. O livro, na verdade, não chama isso, mas o assunto é esse. Nós vamos conversar sobre os saberes que podem gerar um pensamento original brasileiro, sem nenhum tipo de nacionalismo barato aqui. Samba, umbanda, capoeira, folclore, saberes dos povos originários e, sem jabá nenhum, quem conhece o programa sabe que a gente não faz esse tipo de coisa. Nós vamos fazer uma série com os professores que colocaram suas pesquisas nesse livro, mas não só com eles. Nós vamos conversar agora sobre filosofia brasileira. Existe uma filosofia brasileira? Para discutir esse assunto, o doutor e mestre em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro e pós-doutor na FEFELESTE, na USP, em São Paulo, e no IEL, na Unicamp, e no IFCH, que deve ser Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ, professor Rafael Adoc Lobo. Quem é você? Meu nome é Rafael Adoc Lobo. Eu tive muito tempo pudor em dizer que eu sou filósofo, né? Isso é um problema, acho que para a gente aqui, né? A gente diz que é sempre professor de filosofia, o que também não é um desmerecimento nenhum ser professor, né? Mas acho que de um tempo para cá eu tenho gostado dessa ideia de dizer que eu sou filósofo ou então que eu busco fazer filosofia. Eu dou aula na UFRJ, né? Dou aula para graduação, para pós, e de um tempo para cá tenho cada vez mais me interessado, a tentar pensar o que é essa filosofia que a gente faz aqui. Se a gente faz filosofia, como ela é, como ela poderia ser, e se faz filosofia fora da academia, né? Então, esse tem sido um pouco o meu interesse ultimamente, né? Mas é isso, sou um professor e estou de olho em filosofias por aí, né, que pipocam na rua. Foi isso que nos fez chamar você, realmente, essa tua curiosidade. Mas eu quero voltar um pouquinho. Por que você resolveu ser filósofo ou estudar filosofia? Como é que foi a tua... Não é para como é que é a sua vida inteira, mas assim, da onde que veio isso? Como que você pegou? Porque não é natural assim, né? Você fala, vou fazer filosofia e tal. Eu acho que tem duas coisas importantes, Celso, e eu tenho... Acho que essa pergunta é muito importante. Eu tenho me voltado muito a ela, né? Sobretudo dando aula para uma graduação, você está o tempo inteiro pensando, né? O que motiva essas pessoas, ainda mais num tempo em que eles não veem muito futuro para a filosofia, né? O que eu vou fazer como filósofo agora, né? Nessa realidade que a gente está vivendo, né? E eu fui fazer filosofia porque eu gostava de escrever. Sempre gostei de escrever, né? E é que eu brincava que eu queria ser escritor a princípio, né? Apesar de não ter um dom para a escrita, gostava de escrever. E, além disso, eu tinha uma pessoa na minha família, né? Um primo meu de segundo grau, mais velho, que era professor de filosofia na UERJ. O Luiz Bica, que é filósofo, né? Estava com Hegel, Escola de Frankfurt, né?
Então, tinha já algum modelo, e eu tive, né, filosofia na escola, que também eu acho que não era muito comum na época, né, na década de 90, né, começo da década de 90, final de 80, eu tive filosofia, acho que isso também foi um estímulo muito importante, né, para entender, né, o que é isso, né, porque quem não teve filosofia no ensino médio na minha época nem sabia o que era, né? Então, acho que eu tive já uma condição no ensino médio de entender mais ou menos, né, por ter uma pessoa na família, por gostar de escrever, por ter professores, né? E isso que é uma coisa interessante, que o professor que mais me estimulou para fazer filosofia nem foi o de filosofia, foi o de literatura, né? Que era o Gustavo Bernardo Krause, é escritor, né, professor, e ele sempre me estimulou muito, né, a apostar na escrita. E é interessante, porque, de certa maneira, filosofia e literatura sempre tiveram um pouco juntos para mim, né? Fui fazer filosofia mais por causa de um professor de literatura, né? E por que você não Então, fez literatura? eu acho que sabe que eu nunca pensei em fazer literatura. Acho que justamente o que me interessava ali, né, não era um conhecimento amplo da literatura, eram certos autores, né, que me provocavam pensar e escrever. Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Então, eu não via muita diferença entre Clarice, Nietzsche, Sartre. Assim, tinha uma coisa muito parecida ali nesse ambiente, né, que eu irresponsavelmente achava que era a mesma coisa, e depois eu fui ver que não era, e agora eu quero ver que é parecido mesmo. Agora eu acho que eu estou voltando a pensar de como é importante, né, pensar o que é outras escritas filosóficas, né? Acho que como isso é importante pensar, né? Então, acho que é por isso que é pensamento junto, né? Eu fiquei curioso agora, uma pergunta que você se fez e colocou aqui, que é o porquê que o pessoal de hoje, né, os jovens de hoje estão fazendo filosofia? O que que os motiva a fazer? Eu fiquei curioso. Eu sei que é um pouco fora do que a gente vai falar, Não, mas me deu vontade. Por quê? olha, essa é a grande questão, né? Eu acho que, na verdade, hoje em dia, quem vai fazer filosofia é porque teve, de fato, contato com a filosofia no ensino médio, gostou daquilo, não é? E, até um tempo atrás, via uma possibilidade de investir na carreira do magistério, de ser professor, né? Acho que tem uma coisa assim, né, que a filosofia cresce muito, né, ao longo da expansão das licenciaturas, né? Então, tem essa ideia de que você vai, uma ideia que hoje em dia já não é mais tão certa, né, mas de que para É, professor não falta emprego, né? Para mas professor, né? Então, você falta tem salário, né? O emprego não falta, mas é, salário falta. mas tinha essa questão dos concursos públicos para o município, para o estado, né? Tudo isso está Uhum. diminuindo. E mais, tem uma coisa interessante com isso. Isso acho que é muito importante para o que eu estou fazendo hoje, né? Você entra um outro perfil de aluno na filosofia, né? Na década de 90, quando, né, eu fiz, eram alunos de classe média, que sabiam línguas, né? Você tem um público agora, né, que não sabe línguas, que não sabe português direito, né, e que quer fazer filosofia, né? Então, que tipo também de, de estímulo barra Uhum. exigência, que Uhum. questões eles trazem, né? Que são diferentes das questões que eles trazem para as aulas, né? Eu acho que tudo tem muito a ver também com o rumo que a minha pesquisa tomou, né? Por causa dos alunos também. Interessante isso. Vamos lá, então, vamos falar um pouco da tua pesquisa. Então, você voltou a se interessar, né? Estou chamando voltou porque estava lá e voltou aqui, e a achar que esses saberes populares, ou seja lá como a gente chama, faz sentido e pode ser chamado de filosofia, né? Conta um pouquinho esse processo e o que a tua pesquisa foi te revelando. É, é, isso começou mesmo com essa inquietação de sala de aula, sabe? Assim, logo que eu entrei em 2009 na UFRJ como professor de graduação, né, de filosofia, de perceber assim um padrão estranho, né, de os alunos que iam pesquisar estética, por exemplo, né, eles faziam belos trabalhos sobre Hölderlin, sobre Proust, né, mas não conheciam João Cabral, não conheciam, nunca leram, né, né,
não conhecia o Tarsila, mas conhecia o Van Gogh, sabe? Então, isso começou a me preocupar, e junto disso, a, a pressão que a Faculdade de Filosofia faz para que eles saibam bem o alemão, que eles saibam grego, que eles saibam... Então, eu comecei a perceber que tinha uma coisa estranha aí, né, de que talvez, né, fosse impossível, né, eu nem tinha na época esse conceito tão falado hoje, né, a ideia de decolonialidade. Acho que Uhum. tinha uma estrutura ali, né, que estava prejudicando o ensino de filosofia, né? De alguma maneira, quando o Heidegger vai falar sobre Hölderlin, ele está falando ali sobre o poeta da língua dele. O Deleuze Uhum. escreve sobre Proust porque ele Claro, leu Proust, né? Então, você tinha uma coisa errada, né, da gente quase que a arte e a cultura chegavam de segunda mão, né? Chegavam a perfeito. partir dos filósofos europeus que a gente trabalhava, né? E aí eu comecei, né, a dar uns cursos sobre Guimarães Rosa, uns cursos sobre Clarice, tentar, né, pensar isso. Ao mesmo tempo, teve um acontecimento importante, né, que foi a chegada de uma aluna específica, né, que me procurou para orientar a monografia dela. Né, o nome dela é Catiúcia Ribeiro, né, e ela queria estudar filosofia africana, e eu nunca tinha ouvido falar nisso. Né, assim, né, como é que eu nunca ouvi falar nisso? Né? Eu falei, então, vamos combinar o seguinte, você vai me ensinando e eu vou te orientando. Né? A gente vai assim e tal. Né? E acabou que, por um lado, eu tava insistindo nessa questão da cultura brasileira, e, por outro, eu me tornei assim um acolhimento ali, né, das pesquisas de filosofia africana na UFRJ. Só que também não é a minha praia. Né? Não é a minha praia. Né? Então, eu fiquei durante o tempo perguntando como que eu vou, né, o que eu posso contribuir, que não seja só abrir espaço para as pesquisas, né? E aí as coisas parecem que foram se juntando cada vez mais, né? Cada vez mais foi se juntando essa questão da cultura popular, né? Primeiro tentando aprender um pouco, sobretudo com Guimarães Rosa, né? O Walter Benjamin também tinha essa prática de andar com um caderninho, né? De você vai escrevendo, você está ali sentado no café, aí você está vendo como que o malandro, né? O flaner se movimenta, né? E essa ideia de que você tem acho que a filosofia deveria partir de uma experiência, né? De uma experimentação das ruas, assim, né? E aí agora a parte mais, acho que talvez seja ousada, né? Porque isso aí, né, já se fez muito, talvez menos na filosofia, mas não é tanta novidade de se escrever sobre cultura popular. Mas a questão, para mim, mais interessante atualmente é tentar pensar que, para além da história da filosofia no Brasil, né, os filósofos da academia, você pode falar que existe uma filosofia fora da academia. De que a filosofia não está restrita à academia, de que existe uma produção de pensamento, e pensamentos que são complexos, não são simples, Uhum. né, nas ruas, seja nas rodas de samba, seja nas macumbas, seja no jongo. Você tem uns complexos de saberes ali. Né? Acho que, por exemplo, acho que o livro A Queda do Céu, do Copenau, é a prova de que aquele livro, Uhum. para mim, é tão difícil quanto Ser e Tempo, do Heidegger. Né? Não é porque é um saber popular que vai ser, né, simples, fácil, de fácil digestão, né? Ou só para diversão, não é? Acho que essa é um pouco a minha tentativa agora, tentar pensar essas produções de saber das ruas mesmo. Eu vou voltar um pouquinho. Por que você acha que a gente, por exemplo, quando eu estava me preparando um pouquinho para conversar com você, eu lembrei assim, vou falar da USP, que eu conheço bem, foi formada por franceses, né, e a Faculdade de Filosofia também e tal. Será que é isso? Quer dizer, não sei se no Rio de Janeiro também, mas assim, a tradição aqui de todo esse pensamento filosófico é europeu, né? Tá certo? E aí a gente vem reproduzindo isso há décadas, né? Não tantas, mas há uns 80 anos mais ou menos, que a gente vem reproduzindo esse tipo de coisa, né? Estou falando da USP para cá, né? Uhum. Será que é isso? Quer dizer, foi a origem das faculdades de filosofia? Será que é o fato da gente se sentir vira-lata e achar que aquilo que a gente faz não tem valor? Quer dizer, qual que é o teu olhar? Por que é que a gente desvaloriza, né? Celso, eu acho que, de uma certa maneira, até um tempo atrás, eu acho que a filosofia nem sabia que desvalorizava.
porque ela ignorava completamente o saber das ruas. Uhum. Então, nem havia uma desvalorização, porque não tinha valor, né? Não se reconhecia a existência de um saber fora daquilo. Então, eu acho que tem duas coisas importantes aí. Eu acho que a nossa universidade é uma universidade nos moldes europeus, né? Durante muito tempo a gente precisou, né, desse carimbo, né, Aval, né? internacional, desse aval. Eu lembro que todos os meus professores, né, estudaram na Europa, né, não tinha doutorado aqui, eles tinham que ir para lá. Né? Então, você tinha até a minha geração, que já é uma geração que poucos já foram para fora, foram só fazer um sanduíche e voltavam, né? Mas você tinha essa ideia de que a formação era necessariamente lá. Né? Hoje, por exemplo, para mim não faz diferença. A gente tem, sei lá, a gente tem uma Marilena, uma Scarlett Martin, um Roberto Machado. A gente não deve nada aos grandes nomes e intérpretes da filosofia, né, internacionais. A gente produz aqui uma ótima filosofia, né, história da filosofia. Eu acho que isso também abriu um pouco o espaço, sabe? A gente não precisar mais de um certo aval lá de fora, necessariamente, né? Claro que a gente ainda quer, né? O vira-lata, eu acho que faz parte desde a nossa formação, né? Acho que nós somos portugueses vira-latas que viemos para cá fugindo, né, de guerra, de fome, e aqui a gente quis ser muito império, né? Aqui a gente quis, né, se achar muito bacana aqui, né? E sobretudo às custas da diminuição dos outros, né? Sejam, né, indígenas, né, escravizados, enfim, né? Acho que você tem aqui uma estrutura esquisita, né? Uma coisa que eu tenho me preocupado, sabe, Celso, isso. Acho que o Rio de Janeiro é um caso à parte, talvez, né? O Rio de Janeiro acho que tem um rei na barriga, talvez muito maior, talvez porque teve literalmente um rei na barriga aqui, né? Mas acho que nisso, mas o Rio e São Paulo têm coisas parecidas nesse sentido, né, de se acharem, né, grandes metrópoles, enquanto o resto é o resto, né? Mas eu acho que isso, acho que a gente tem que. Estou respondendo isso por quê? Porque é isso, né? Claro que a USP é diferente da UFRJ, né? Né? E a gente não está pensando o que é a Federal da Bahia, a Federal do Amazonas, né? As estaduais do interior, né? Mas, de modo geral, né, acho que a USP ela acaba sendo, pelo menos na filosofia, o grande padrão de filosofia no país. Ela é aquela que é imbatível a cada avaliação CAPES, ela continua sendo a única no topo, né? Então ela se torna o modelo, o que foi muito interessante por um bom tempo, né? Porque você tem ali, né, uma necessidade de especialização da filosofia mesmo, assim, de especialização não no sentido fraco, pequeno, mas no sentido né, querer ir para o topo mesmo, discutir de igual para igual com os filósofos lá de fora. Né? Eu costumo falar ir para a Série A do Brasileirão, não é isso? É isso. Então, eu acho que a USP funciona muito assim, né? Mas a questão, um termo que pode ser interessante, que eu tenho tentado usar muito, né, que se a gente fala de filosofias populares, né, a gente tem que pensar em filosofias com sotaques diferentes. Né? Você não pode ter um só sotaque, né? Senão aí a USP não pode virar a Torre de Babel, né, da filosofia, né? Nem a UFRJ, nem nenhuma, né? Pode ser aí a Torre de Babel. Né? Então, até porque, se a gente olhar para cada instituição, né, a história da USP, a história da UFRJ, essas instituições também não são nada unas, né? Elas são completamente múltiplas, com suas tensões internas, né? Que todo mundo conhece muito bem as tensões dentro da filosofia, né? Então, na verdade, é isso. Não existe a USP, né? Nem a UFRJ. Claro, né? claro. Então, mas eu digo isso porque as brechas talvez sejam interessantes, né? As brechas talvez sejam o lugar onde a gente pode, né? Eu sou de uma universidade que você tem uma disputa de grupos, né? Na filosofia, e você cria 2 pós-graduações, né? Talvez ou seja correr pela fresta, assim, saber essa tendência de não se vincular nem a isso nem aquilo, né? Talvez seja me dê uma certa liberdade maior, né? Às vezes, né? Apostar nas brechas, nas fendas, né?
E você tem uma pergunta básica, né, que está por trás de todo o teu livro e tal, que é se existe uma filosofia brasileira, né? Tá certo? Porque, como a gente vem falando até agora, quer dizer, a gente reproduz e repensa filosofias, e principalmente europeia, né? É claro que tem mais do que isso, mas e o que seria isso, uma filosofia brasileira, né? O que significa isso também? Ou existe essa história, filosofia americana, filosofia europeia, filosofia africana, ou isso também é uma coisa um pouco esquisita, sabe? De dividir por territórios e tal. Como que você vê? Eu acho que, assim, essa pergunta se existe uma filosofia brasileira, né? Eu acho que a grande questão primeira talvez, estrategicamente, dizer que existe sim, né? Mesmo dentro da academia, né, que nós tivemos grandes pensadores, né? Gonçalves de Magalhães, Tobias Barreto, Farias Brito. Então, pronto, existe uma tradição filosófica no Brasil, né? Aí depois, acho que a gente tinha que pensar, será que o que esses caras fazem é uma filosofia brasileira ou é uma filosofia, né, aos moldes europeus feita no território brasileiro? Uhum. Se basta nascer no Brasil para fazer uma filosofia Não. brasileira, né? E aí, a primeira vez que eu coloquei essa questão, eu apostei na ideia de uma assinatura brasileira, né? Uma assinatura brasileira não é um termo muito bom, não, Mas o que mas quer assim, dizer isso? O que quer dizer assinatura? é de alguma maneira, né, pensar o seguinte, pensar que nas artes plásticas, no cinema, na literatura, né, a gente consegue ver, né, um certo traço de brasilidade nas produções. Enquanto na filosofia a gente vê assim, boas teses sobre Kant, boas teses sobre Nietzsche, Hum, boas teses, né, sobre Foucault. Então, hum, mas o que seria isso, né, como você perguntou? Então, o que é isso? O que seria esse traço, essa assinatura? Né? uhum. Eu acho que é justamente, né, impressionantemente, um cara que me ensinou a ver isso foi o Heidegger, né? Hum. Aquele que eu nunca achei que eu fosse aprender uma coisa assim com ele. Porque, assim, eu até digo, se o Heidegger tivesse dito, né, que ele, Heidegger, só pode filosofar em alemão, porque ele está ali embebido da língua dele, de uma experiência com a língua, de uma experiência com a cultura, né? Ele está ali escrevendo sobre a sereia Lorelai do Rio Reno, sobre os caminhos dos lenhadores na Floresta Negra. Ele é um cara que nunca saiu ali daquele território dele, então, ou seja, ele é um filósofo da Floresta Negra. Então, o problema dele é que ele quis ser filósofo, grande filósofo, falar só se pode filosofar em alemão. Então, não, aí tu está errado. Então, ou seja, eu estou brincando com isso porque eu pensei o seguinte, Entendi. o Heidegger e o Guimarães Rosa, né, eles têm experiências parecidas. Né? O Guimarães fala que o sertão é o mundo. Né? Só que ele parte do regional. O Heidegger quer ir para o universal. Só se fala em alemão. Né? Então, se ele tivesse permanecido ali, então, olha, eu estou aqui pensando o caminho dos lenhadores, porque é assim que eu caminho na floresta, é assim que eu penso, mas se fosse em outro lugar seria diferente. Né? Então, não sei se eu acredito numa filosofia alemã, numa filosofia francesa. Né? Por exemplo, os filósofos que eu estudei de língua francesa, né, um era lituano, o outro era argelino. Então, o que é essa filosofia francesa? Né? Mas talvez uma certa relação com a língua e com a cultura. Isso começou a me interessar mais. Né? E aí, quando chega no... Mas não só no Brasil, né? Se você pensar, né, que o Heidegger tem um traço ali que tem a ver com aquela região dele, o entorno dele, não a Alemanha, mas o entorno Hum, dele, né? hum. Que Hegel era um suabo, né? O Hegel era um suabo. Então, talvez de você pensar, né, que você tem experiências regionais muito potentes de pensamento e que talvez o problema da filosofia seja universalizar essas experiências, não é? Então é isso. Filosofia africana Mas a gente não pode, não é isso? Desculpa te interromper, mas e vai acontecer outras vezes. Já ah, peço desculpa de antemão. É, a gente tem esse limite, né? A gente, que eu digo, todos nós, ou seja, a gente não consegue enxergar de verdade, por mais que a gente tenha esse desejo universal, a gente parte
daquilo que nós somos formados, tá certo? Então, assim, nesse sentido, né, isso que você está falando, quer dizer, não existe mesmo nada, ninguém consegue ser maior do que aquilo que ele é formado, né? Talvez seja isso. Ou, não sei se a palavra é maior, menor, mas assim, esse é o lugar que eu vivo, essa é a minha cultura, essas são as coisas que por mais que eu tenha me aculturado, lido e etc, eu vim daqui, né? E eu tenho esse limite. Eu não sei se é essa palavra boa, se é boa essa palavra, mas eu tenho esse limite. A partir daí, já talvez não seja eu não sei se você entende o que eu estou falando, talvez seja uma ilação do que poderia ser eu, não é isso? Mas o que é interessante é que justamente então a estrutura filosófica ela quer justamente fazer só essa ilação, né? O que interessa ali é o que não é eu, né? Tudo que seja eu, que não tenha uma universalidade ali, não vai interessar, porque ela quer pensar ou numa estrutura, né? Que seja comum a todos, né? Ela quer pensar justamente isso que é comum, né? Mas não é uma vontade de buscar, não é uma vontade de buscar o que seria a alma humana ou seria a natureza humana, não é uma... A filosofia parte um pouco dessa vontade, tá certo? E aí você descobre essa vontade dentro dos seus limites. É muito difícil você não cair na tentação de tentar expandir isso, tá certo? Para falar, bom, a alma humana é isso, ou a natureza humana é isso, ou porque você partiu dessa vontade de descobrir quem você é, quem que nós somos, tá certo? Então você fala, bom, então nós somos isso. Não é natural que aconteça. Eu não estou dizendo que está certo, eu entendo exatamente o que você está falando, mas tem um impulso para isso, né? Mas aí qual é o problema? O problema oposto desse impulso? Esse impulso é natural. Né? O problema é quando a gente esbarra com o diferente, né? E quando o outro frustra a nossa expectativa de nós mesmos e do outro, né? Que aí é aquela ideia, né? De achar, perguntar se índio tem alma, né? Quando você esbarra com uma outra experiência que frustra você, ao invés de você potencializar isso, poxa, que bacana, eu tem vou mais, expandir, né? eu vou expandir a ideia de eu, de pessoa, de não. Você resolve tentar, você tende a ser sempre um pouco alérgico, né? A esse outro que vai e ameaça a sua certeza, né? Então, eu acho que o problema... Então, o que acontece? Né? O problema, se você pensar assim, qualquer concepção de homem, né? A gente pode perguntar quem não está incluído na concepção de homem. Né? Então, sempre tem alguém de fora dessa universalidade. Né? Isso não é pouca coisa. Né? Desde os romanos, né? Que o homo humanus e o homo bárbaros. O bárbaro não é humano. Né? Aliás, isso é sempre um pouco assim. Né? Sempre o bárbaro, até hoje é assim. Né? Mas sempre tem isso. Né? Depois a ideia, né? Será que a mulher está incluída na ideia de homem? Né? Será que os negros estão incluídos? Então, você tem sempre uma ideia de que esse conceito universal ele é insuficiente, né? Para lidar com a totalidade. Né? Tem sempre gente de fora. Então, será que talvez, justamente assumir isso que você falou, Sérgio, de que a gente parte de uma experiência do nosso entorno, em vez de partir logo do universal, será que isso não é mais potente? Será que eu não posso, por exemplo, por mais que eu e você tenhamos assim, informações totalmente diferentes, se eu escrevo a partir da minha relação com a literatura, por exemplo, é uma questão minha, do Rafael, lá lendo Nietzsche, lendo Clarice, né, que é muito meu, não interessa a ninguém. Será que um texto produzido assim não pode te tocar e te fazer pensar também como foi para você, de maneira diferente? Né? Eu acho que talvez o que me interesse hoje é tentar provocar a produção na diferença, não na identidade. Sabe assim? Mas essa possível a convivência, sabendo um pouquinho de como são os seres humanos, porque isso exige uma convivência, vamos dizer, paritária, né? Entre saberes e tal, né? Que hoje é difícil. Mesmo você olha e fala assim, bom, tem o saber, vamos chamar, não é indígena, os povos nativos, os povos originários aqui, eles têm os saberes que, para mim, são misteriosos, tá certo? Eu acho que porque eu não tenho essa formação e etc, etc, etc.
E é difícil que a gente fale assim, tá pau a pau com os mesmos saberes que a ciência nos traz. Eu não sei se eu, com a minha formação, eu falo, não, tá bom, né? Eu respeito, mas sendo bem honesto, assim, eu falo assim, não, mas acho que a ciência tem um valor maior, porque a gente desenvolveu um método e etc, etc. Eu não estou justificando, nem estou dizendo que está certo, mas eu estou dizendo que é assim que funciona, porque eu fui formado assim. Né? Eu sou muito ligado à ciência, então me dá um negócio assim. Então, eu teria que me acostumar a falar assim, não, esse saber aqui é equivalente a esse, não é isso? E não é simples fazer isso. Não é simples, e eu nem sei se é para, ainda mais no momento em que se desprestigia tanto a ciência, né? Então, tem essa outra questão também. Eu acho que assim a comparação de saberes, né, eu vou chamar de saberes míticos ou mitológicos, no qual depois eu vou incluir a filosofia aí, para tentar se separar da ciência. Né? Eu acho que, de fato, a ciência tem uma preocupação específica. Né? Por exemplo, ciência e filosofia são distintas, por quê? Porque a ciência tem uma preocupação prática baseada né, nas experimentações, tem toda uma questão do que é ciência, né? E do para que ela serve, nesse sentido mais pragmático mesmo. Né? Mas eu acho que é isso. Nesse sentido, nem sei se é interessante equivaler, né, a cosmogonia iorubá ou ameríndia com a teoria do Big Bang. Não sei se é interessante. Mas talvez seja interessante, dentro da filosofia, por exemplo, pensar por que só é possível produzir saber a partir da mitologia grega, por exemplo. Né? Por que o filósofo escreve, adora citar a mitologia grega, ou a, 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 as mitologias, né, do cristianismo? Né? Então, por que não essas cosmogonias, né, ameríndias e africanas não poderiam também alimentar um saber, ou seja, um saber estético, um saber ético, um saber político? Né? Então, a minha questão talvez seja mais pensar essa equivalência dentro de registros que são, de fato, né, equivalentes, né, ou que possam ser equivalentes, nesse sentido que são registros de saber e de teorias sobre teorias sobre o próprio pensamento, né? O que é pensar, o que é para que, como se pensa. Eu acho que nesse sentido talvez dê para pensar um registro assim mais democrático, né? E talvez mais, né? Talvez inclusive pensar que a própria ideia de verdade, né, dessa verdade da filosofia, uma única verdade, que não é a verdade da ciência, a verdade da ciência, ela é facilmente substituída por outra e ninguém fica triste porque perdeu a verdade. Na filosofia, o mundo acaba, né, se você perdeu a verdade e tal. Então, se essa verdade com V maiúsculo também não é mais um desses mitos do Ocidente. Né? Então, talvez seja interessante equivaler, sim, essa ideia da verdade ao Deus com D maiúsculo. Né? Talvez seja interessante acabar com essa estrutura monoteísta da filosofia, não é, para tentar pensar essa convivência, né? Talvez o problema da filosofia seja essa ênfase nas maiúsculas, né? É a verdade, é o Deus, né? Isso talvez seja aquilo que impeça essa relação com o outro. Dá um medo, assim, quando você conversa com as pessoas, assim, quando você fala, não tem a verdade, tem as verdades, e isso abre um espaço também para as mentiras, né? Tá certo? Travestidas de verdades, né? Então, talvez tô chutando aqui, mas talvez esse medo de abrir mão da verdade é que abre a porta para a mentira, ou abre a porta para seja lá o que for, né? Para as enganações e etc. Porque essa é a questão, se tudo se equivale, então nada é certo, né? Então eu acho que esse medo do nada é certo é que faz se agarrar no tal da verdade. Mas acho que aí talvez que entre a função da filosofia, né?
para também não deixar essa coisa agora que todo mundo fala, a minha verdade, como se cada um Então, não faz sentido. sua Opinião verdade. virou verdade. Opinião virou Exatamente. verdade. Opinião é opinião, tá certo? São assuntos diferentes, mas as pessoas hoje misturam uma coisa com a outra. Então, eu espero que seja legal a filosofia pensar que é possível, sim, uma convivência, né, de experiências diferentes, sem cair na mera opinião. Por quê? Porque a filosofia, de certa maneira, né, você vai ter que justificar, argumentar, coisas que quem fala a minha verdade quer dizer isso é ponto final, né? A minha verdade, ponto final. Essa é a Eu minha acho isso e pronto, né? Ou então, o próprio termo filosofia, né? Isso é a minha filosofia, também já é muito usado assim também, né? Uhum. Então, talvez seja um trabalho, e essa seja a importância de mostrar a complexidade também dos outros saberes, a necessidade de um estudo rigoroso, de um estudo paciente, de um estudo de você tentar entender o que está por detrás, produzir teses, dissertações, né? Sem cair nisso. Né? Eu acho que o grande exemplo hoje em dia é necropolítica. Todo mundo Uhum. fala necropolítica, mas como se fosse autoexplicativo. Né? Uhum. Isso é necropolítica. Tá? Mas, vamos entender o que o Mbembe está dizendo, vamos entender Uhum. a relação dele com Foucault, com a biopolítica. Isso não é uma frase autoexplicativa. Então, Nós fizemos um programa sobre ele, sobre necropolítica. Obviamente, sempre é um programa de introdução, né? Não tem profundidade, não é a ideia do programa aqui, é gerar curiosidade sobre o assunto para as pessoas irem, mas nós fizemos um programa sobre ele. Não sei se ajudou também as pessoas, eu espero que sim. Eu acho, sabe, Celso, que hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que apostar nas redes sociais, né? Na necessidade justamente de não permitir a banalização, né? De estimular, de ter programas que estimulem a leitura, né? Porque o que eu vejo muito, me preocupa muito com os jovens é que é isso, né? Eles veem uma live e acham que já entenderam tudo. Né? Então, eles nem leem o autor, eles escutam alguém que lê um autor, na verdade. Né? E pronto. Né? É o apude do apude. Né? Assim, né? Então, eu acho que justamente a saída para... Né? Acho que a saída para esse problema da minha verdade, né? Da minha filosofia, é, de fato, apostar na educação, no ensino, no esclarecimento, né? Em mostrar que as coisas não são tão simples assim. E de que mais, né? Poxa, pensar dá trabalho, né? Pensar é legal, mas dá Claro. trabalho também, né? E talvez seja Bom, legal esse trabalho que dá, né? a sensação, às vezes, que eu tenho, que eu estou tendo assim, da nossa conversa, é que isso vai acontecer em Marte, tá certo? Assim, tudo isso, assim. Porque eu tenho pouca... Eu não Tá sou um difícil. otimista, eu não sou um otimista sobre a natureza humana e sobre a nossa trajetória. Então, assim, quando você fala, não, é isso, é os conviver dos saberes, e vamos fazer assim, vamos fazer assado, eu falo, É. quando? Né? E as condições não estão dadas para isso, a não ser que eu não Não, esteja enxergando o que é possível, mas, assim, me parece que as condições são contrárias a tudo isso, né? É por isso, inclusive, que a gente está fazendo o programa, tentando abrir uma portinha. só para te dar um exemplo, né? Eu demorei 10 anos num departamento de filosofia para aprovar a disciplina de filosofia africana. Uma briga de 10 anos, uma disciplina Isso. eletiva. Eletiva. Sei, quer dizer, não é É, nem é, obrigatório, né? São 10 anos de briga no departamento para conseguir aprovar isso. Então, as condições são Adversas. desde o macro até o nosso micro, são totalmente... Né? Mas, assim, a brincadeira com a filosofia, né, com o nome filosofia, para mim é importante, porque eu ouvi desde sempre que o que eu faço não é filosofia. Já falo muito, o que ele faz é literatura, não é filosofia. Então, né, eu não fico muito... Eu estou tentando agora, por isso que eu estou brincando com a ideia de filosofia mesmo. Então, eu vou dizer que é filosofia, sim. E é importante dizer que é filosofia, por quê? Isso foi uma discussão que a gente teve lá, né, no departamento. Mas por que vocês querem esse nome filosofia? Por que vocês estão fazendo? Por que não é pensamento que Por que não é pensamento ameríndio? Por que é filosofia, que é o nome grego? Né? Aí,
porque a CAPES da Bolsa para filosofia, né? A CAPES não dá bolsa para o programa de Pensamento mestrado. africano. O programa de mestrado vai ser em filosofia, né? Se você não tiver a legitimidade do nome, você não tem espaço. Então, tem essa coisa, né? É uma luta por espaço, inclusive, lá dentro, né? Quando eu fui coordenador da pós-graduação em filosofia, o que a gente tentou fazer lá, né, foi, junto de toda essa questão das cotas, né, na pós-graduação que estava tendo na FRJ na época, a gente foi o primeiro ou o segundo a botar cotas na pós-graduação lá na FRJ, né? A gente disse, não, tá, vamos abrir uma nova linha de pesquisa, então. Vamos pensar, então, que é necessário uma luta não só por um espaço daqueles corpos, mas também daqueles saberes. Então, a gente abriu uma linha de pesquisa que envolve gênero, raça, colonialidade, né, na pós-graduação. A gente conseguiu mudar o tipo de seleção, né, porque a reprovação em massa era a língua estrangeira, né, que é um corte social. Né. A gente botou outros autores, né, nas provas, né, autores ligados a Angela Davis, né, Butler, Mbembe, Schopenhauer. Então, a gente tentou ali justamente pensar, olha, tem duas coisas acontecendo aqui. Né? É uma questão prática, né, das cotas, dos corpos, mas também dos saberes. A gente também tem que estimular a produção de novas teses em outras áreas. Né? Sem isso, né, a gente não vai, talvez, né, eu sou muito pessimista também, né, quanto a tudo, mas eu acho que tem você ter, né, uma Djamila, né, hoje falando, né, você ter, né, o Krenak falando, são pouquíssimos, mas simbolicamente isso já marca muito, né? Simbolicamente já marca. Então você ter ali teses defendidas em filosofia africana, teses defendidas em pensamento ameríndio, isso já vai marcando, né, dentro de um conflito esse espaço. Né? Então é isso, essa equivalência, essa convivência dos saberes nunca vai ser fácil, porque isso, né, o Nietzsche já falava que a gente é um predador muito, muito esquisito mesmo, né? Que quer matar o outro o tempo todo. Né? Mas eu acho que é isso. Primeiro, simbolicamente marcar, né? Simbolicamente marcar que filosofia, que pode ter mais coisa nesse nome filosofia. Mesmo que grande parte da filosofia na academia não queira essas outras coisas chamadas de filosofia, né? Então, e aí sim, né, usar usar a própria instituição, né? Em que sentido? Em que sentido é isso, né? A gente que está na USP, na UFRJ, vamos ser um produtor de outros conhecimentos aqui para marcar, de fato. Você tem, né, desde 2011, eu acho, sei lá, você tem trabalhos de filosofia africana na FRJ sendo defendidos. Então é isso. Você tem simbolicamente já, existe tese de filosofia africana. Né? Existe na Federal, né, não foi na PUC do Paraná, eu acho, a primeira tese de filosofia africana foi defendida. Então você tem já esse espaço sendo aí marcado. Né? Então, mas aí existe essas coisas das mitologias que você estava falando. Por exemplo, tem gente que equipara mitologia ou africana ou ameríndia, etc., assim, com astrologia, sabe? Ou seja, equipara nesse sentido assim, né? É ok, é interessante, mas não me leva a nada, né? É interessante como uma historinha, é interessante, pode até, astrologia menos interessante, mas assim, com esse tipo de, né? Que não tem a ver com a vida real, vamos dizer assim. Então, como que a gente lida com isso, né? Como que as pessoas têm que lidar? E um ser humano normal, assim, que não tem estudos, como que ele diferencia quais conhecimentos ele deve embarcar, né? Quais deve embarcar? Isso eu vou deixar para depois. Depois eu vou começar pelo começo. Não é? Tá. Eu acho que tem uma coisa interessante, né, para mim hoje, que é pensar também
né, tentar desmascarar um pouco a relação que a filosofia ocidental tem com a religião, né? Porque ela finge que não tem. Mas tem. Né? Então, você tem que toda a filosofia alemã é produzida nos seminários. Né? Por que Hegel está ali falando do espírito absoluto? É Cristo. Né? Então, você tem uma relação total da filosofia ocidental com a mitologia cristã, né, que não é assumida. Né? Então, acho que um primeiro passo é mostrar que o filósofo, justamente, ele pensa nesse seu entorno. Seja um filósofo africano, que pensa no entorno dele na África, seja europeu, seja no Brasil. Então, acho que esse é um primeiro passo. Mas depois, talvez, acho que é interessante, né, justamente apostar nessa ideia de que são mitologias, sim, né, mitologias no sentido de que são estruturas simbólicas, né, que inauguram certas experiências culturais. E aí, talvez, o trabalho do filósofo para o aluno, ou o projeto do Arruaças, que não é para o aluno, talvez é para que qualquer um possa ler, né, é, é tentar mostrar que essas mitologias, né, elas provocam reflexões políticas, estéticas. Né? Acho que, por exemplo, se você pensa a ideia de Ubuntu, né, a experiência Banto política, né, de que eu sou porque nós somos, né, você pode muito bem explicar isso para criança pequena, inclusive. Né? Você pode, inclusive, dar aula para criança, né, no primário, falando de Ubuntu para elas. Talvez é muito mais fácil do que falar de comunitarismo na filosofia. Né? Bota em roda, né? Pensa que, olha, eu sou, todos nós somos. Então, ou seja, que naquela região do planeta tem uma certa experiência de coletividade, talvez seja diferente daqui. Mas aí o que pode fazer? Pode levar, então, para chamar alguma, né, alguma aldeia indígena para ir também na escola. Como é que é essa experiência para vocês? Né? Isso aí é mitologia. Tá, mas essas mitologias fundam práticas, né? Então, talvez seja interessante, talvez, eu estou aqui pensando alto também, posso estar falando muita besteira, viu, Sérgio? Mas de que essas Bem-vindo, eu falo bastante. Então, bem-vindo ao meu mundo. mas de que essas mitologias fundam práticas de coletividades diferentes, de subjetividades, né, de produção. Então, talvez seja tentar mostrar para isso, né, apontar para esse caráter, né, de reflexão que se pode ter a partir disso. Né? E para chegar lá em que embarcar, né, a ideia é um pouco do Arruaças, né, que foi um livro que surgiu numa mesa de bar, né? Foi o papo de botequim que a gente está tendo também o Arruaças, é isso, na verdade. Foi justamente a ideia de que, poxa, será que a gente não está falando para pouca gente? E, no meu caso, será que se eu insistindo só na academia, será que eu não estou falando só para quem não quer me ouvir? Será que talvez fora do muro da academia não tenha mais gente que queira me ouvir do que dentro? E dentro da academia também, quem quer me ouvir já me escuta, porque eu estou lá. Né? Então, foi uma tentativa de levar, não sair, né, dessa região segura. Né? Para mim, né, é muito segura. O Cima já é um cara muito mais fora da academia, né? Ele está muito seguro fora, eu estou mais seguro dentro. Né? E de talvez é isso, falar, olha só, esses saberes aqui são nos quais eu embarquei. Né? Talvez assumir que eu estou embarcando nisso aqui. Mas o cara pode não embarcar também, não. Mas ele pode, olha, isso aqui, poxa, o Rafael falou desse texto aqui, poxa, por que ele não falou daquela coisa outra? Por que ele não falou da sereia Iara? Por que ele não falou daquilo outro? Ia ser tão mais bonito se ele fosse de Iemanjá, sei lá. E aí o cara ele pode pensar, e eu acho que ele pode até não me comprar, não embarcar na minha, mas, poxa, Rafael devia ter feito aquilo outro. Né? Pensar também assim, olha, tem. Ou uma coisa, por exemplo, né, que eu fiquei pensando depois aqui nisso, né, nas diferenças. Né, e talvez isso tenha a ver com aquilo que a gente falou da experiência de cada um no seu entorno. Né?
a única coisa que eu me obrigo agora é um pouco de honestidade comigo mesmo, né? Assim, no sentido de que eu não vou escrever sobre aquilo que eu não experimento, não sei, não gosto, né? Então, por exemplo, eu não tenho relação nenhuma com futebol. Não tenho relação com futebol. Se eu escrevesse sobre futebol, seria o filósofo tradicional, aquele que escreve a partir apenas de princípios lógicos e que não precisa ter uma relação com o objeto para pensar. Ele pode ser neutro, né? Então, essa neutralidade eu acho uma coisa que a gente está querendo quebrar ali. A gente escreve sobre aquilo que a gente vivencia e o que isso provoca a gente a pensar. Mas isso te coloca sob suspeita, não é? Do ponto de vista da academia, porque se você não está sendo neutro, coisa que não existe de verdade, mas que existe esse conceito, né, de equidistância, mas é falso. Se você não está sendo neutro, você é parcial. Se você é parcial, você não consegue chegar onde deveria chegar, não é isso? Então, mas eu acho que justamente isso. Eu acho que quase 20 anos, né, produzindo textos que criticavam a neutralidade, denunciando né, denunciando isso. Talvez fosse um momento de eu parar de criticar a neutralidade e em performance, né? E ser não neutro, né? E ser não neutro. Porque de fato eu acho que filosoficamente essa é a minha aposta, né? De que uma produção que assuma a sua experiência e a sua singularidade E limitação também, não é? Quer dizer, assuma a sua própria limitação. Eu parto daqui, é honesto, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu parto daqui, é isso que eu acho, é isso que eu vivo, é isso que eu sinto. Isso não quer dizer que isso é para todos, não é isso? Exatamente. Eu acho que uma coisa, né, que pode ser interessante, né, filosoficamente falando, como exercício, talvez, seja que tipo de leitor você vai provocar também. Né? Se você tem aqui aquela escrita mais neutra, né, você supõe o seguinte, que você dá tudo de mão beijada para o seu leitor. Né? Toma isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. Então, o leitor vai ali, andando, você vai carregando ele pela mão. Né? Eu acho que o Arruaças é mais sacana nesse sentido. Né? Ele não leva pela mão. Às vezes ele dá até uns empurrõezinhos. Tipo, se vira aí. Se vira sozinho. Né? Ou então, se eu estou aqui escrevendo de maneira singular, né, não é para você justamente se identificar comigo. É para você ir seguir teu rumo. Né? Assim, segue teu rumo. Claro. Né? Isso. Se o Rafael, se o Simas tem uma relação muito maior com o samba e com o futebol, o Rufino com o ensino, com os subúrbios, o Rafael com as macumbas, o cara que joga capoeira vai ler esse livro e vai pensar na capoeira. Ele não vai ficar pensando no que a gente pensou só. Então, eu acho que essa tentativa de provocar um movimento do leitor para que ele também pense o campo dele, né? A região em torno dele, enfim. Né? O que eu escuto muito no Arruaças é isso, justamente, você podia ter falado daquilo, por que você não falou daquilo outro? Por que você não falou daquilo outro? Podia ter falado de qualquer coisa. Exatamente. Podia ter falado de qualquer coisa. Mas então, eu escolhi essas. Né? Isso. Mas isso exige uma coisa complexa do ponto de vista de filosofia, que é uma certa humildade em admitir que a gente tem um limite para chegar, né? E que o limite é determinado pela nossa vida, pelas nossas competências, nossas experiências, etc. E que, portanto, a gente não tem essa... é que é fogo. Quando você tem essa humildade, você é desvalorizado porque você não é universal, tá certo? Então, se você se admite limitado, então você não serve, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa dessa humildade e falar, esse é o frame que eu vejo, que eu faço, e essa é a minha contribuição de visão para o mundo. Eu tento mais ou menos fazer isso aqui também, dentro do meu limite. Eu tenho os meus, tá certo? E pode ajudar, pode atrapalhar, e etc. Que é um pouco, eu vejo isso, você fala, não, eu quero experienciar, eu quero viver, eu quero mostrar a minha experiência. Se ajudar alguém, ótimo, se não ajudar também, fazer o quê? Não sei se é isso, né? Eu estou tentando resumir, mas parece isso. Eu acho que é isso, sim, Sérgio.
E talvez, né, o que eu tenho tentado fazer em paralelo a isso, nas minhas disciplinas, né, nos cursos, tentar mostrar que essa humildade aqui, né, ela não é senão uma necessidade metodológica e epistêmica. Né? Em que sentido? Em que sentido de que, no sentido de que a filosofia mais rigorosa, o termo que eles adoram usar, né? Que eu, Rafael, teria Rigor. falta de rigor. Né? Então, que é uma exigência do rigor filosófico que a gente abre a mão da neutralidade, para fazer uma filosofia, de fato, né, que tem uma relação com o mundo em torno. Né? Então, essa universalidade e essa neutralidade é que, para mim, são pouco rigorosas, porque elas se afastam cada vez mais do real. Onde que elas vão parar? Uma mera abstração. Né? Então, na verdade, eu tenho tentado, às vezes, brincar com os termos que eles mesmos usam, né? Que essa filosofia universal é pouco rigorosa. Né? Então, de que existe, para mim, hoje, uma urgência cada vez maior da filosofia se voltar para a experiência. Para Né? os seres humanos, né? Para a vida real, assim, né? Para que real. É. Acho que é uma estrutura louca, né? De que o filósofo tem que produzir dentro de uma biblioteca, dentro de um escritório, né? Ele tem que se afastar do mundo para produzir. Né? E a minha tentativa agora é o contrário, é me alimentar do mundo para produzir. É horrível falar isso no meio da pandemia, a gente não pode sair de casa, né? Mas a ideia é essa, né? É de que você tem todo um jogo, se você vai, né, numa roda de samba, né, todo um jogo ali, né, ético de quem começa, quem vai, que hora que alguém entra. Você tem ali algo que me interessa entender aquilo. Né? Me interessa entender, é isso. Né? Eu acho que essa ideia do partidota é legal. Né? Eu brinco que uma das maiores máximas, né, éticas para mim hoje é de Dona Ivone Lara, né, de que é pisar no chão devagarinho. Né? Enquanto o que o Ocidente, né, qual é a ética do Ocidente? Chegar invadindo, né, ou chegar chegando, que nem o pessoal fala, né? Não, né? Qual é essa ética que tem do samba? Você chegou no lugar, olha, você vem de lá pequenininho, então pisa no chão devagarinho, vai chegando. Isso em sala de aula funciona muito bem para pensar Dona Ivone Lara, por exemplo, contra grandes éticas filosóficas. Né? Então, porque, na verdade, o que mais me interessa, mesmo hoje, não é de modo algum abrir mão do saber europeu, que eu amo o saber europeu. Eu amo. É que esses saberes se encontrem, é que possam se encontrar. Eu adoro, eu sou um produto da filosofia europeia. Né? Então, o que eu quero muito é isso, é poder dar um curso sobre a questão da técnica e poder, olha, o Heidegger levanta algumas questões, o Krenak responde muito bem essas questões, aliás, melhor que o Heidegger. Né? Vou pensar a morte. Olha, a morte, se vai ser sobre a morte, você pode pegar a concepção iorubana de morte para pensar também junto do Heidegger, do Levinas, enfim. Né? Eu acho que o que me interessa cada vez mais é isso, é que esses saberes se encontrem. Não é também excluir, que é um medo que eu tenho dessa emergência desses novos saberes, é também dizer a Europa não serve para nada. Né? Joga não é verdade. Não, no final seria a mesma atitude, só que invertida, né? Tá certo? O que não faz sentido. Por isso que eu estou falando, eu sou um pouco pessimista, porque as coisas podem simplesmente acontecer do jeito errado, né? Também. Né, o jeito errado nesse sentido, de não ter uma equivalência, de não ter essa vontade. Equivalência também é uma palavra estranha, mas assim, de a gente não lidar com todos esses saberes, seja eles europeus, seja eles orientais, seja eles, né, tanto faz, como um processo de autoconhecimento, como um processo de conhecimento, que é só isso, é um processo, não são verdades, né? São inputs por um processo próprio, né, pessoal e tal, e etc. E isso processo sem chegada, né? Processo sem fim. Infinito, né? Claro, que ele vai acabar quando a gente morrer, pessoalmente falando, né? Então, mas ele acaba quando acaba, mas assim, ele não tem fim mesmo. Então, essa
sensação de tentar ter uma diversidade de conhecimento para que a gente possa, de alguma maneira, crescer, pessoalmente falando, e como humanidade junto, se for todo mundo, né, ou boa parte, eu tenho um pouco de novo, é isso, acho que o jogo de poder é maior do que a necessidade de saber, né? Então, essa para mim, tem um pouco... Tudo bem, você pode falar, não, pessoalmente eu posso tentar fazer isso, é o que eu tento, o programa é uma loucura, né? A gente fala de sexo com animais a filosofia, entendeu? Que, nesse sentido, assim, de poder, sabe, vamos ver o que os seres humanos estão fazendo e vamos tentar aprender com isso. Essa é a base do programa, né? Mas, assim, no final, o jogo de poder é maior do que o do saber. E isso dá para todo mundo, né? Nos seres humanos, assim, a gente tem que criar hierarquias, né? E tem que criar... E isso em todos os sentidos, isso gera essa ideia da gente botar os saberes num nível semelhante, é muito difícil. Mas eu acho que é isso, né? É o que você falou agora, né? É o que você está tentando fazer, né? Aqui no programa. Eu acho que a nossa questão é perguntar o que eu posso fazer nisso tudo, né? O que eu posso fazer? E é isso, né? Eu acho que eu, Rafael, posso fazer duas coisas. Atualmente eu acho só isso: dar aula, né? E escrever, né? Então, dar aula olha, vamos então tentar formar professores de filosofia que vão ensinar seus alunos, que vão tratar cada vez mais, né, de uma maneira menos hierarquizada. Vamos falar assim, hierarquia que não existe sem Que não hierarquia, existe. né? Mas de maneira menos hierarquizada os saberes, né? E que esses alunos que eles formarem podem ser talvez menos hierarquizados, enfim, apostar primeiro no professor, de que é isso. Eu acho que quando terminei a minha graduação, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar no nome do Derrida, que era um filósofo que eu fui estudar depois. Nunca ouvi falar, né? Agora, eles, além de saber do Derrida, eles sabem que existe filosofia na África, numa graduação em filosofia. Então, eles já estão ali sabendo que existe, né? Eu acho que aquela que a gente falava antes, né? De que antes nem se reconhecia a existência, né? Então, acho que como professor, né, a ideia é isso: tentar mostrar que a gente tem que ir contra a nossa própria, vou usar um termo psicanalítico, né, pulsão aí, né, de pulsão hierárquica, né, que a gente tem de hierarquizar as coisas, né, talvez a gente tentar lutar contra a nossa própria pulsão hierarquizante, né, como professores que os alunos serão depois, e essa tarefa agora também de talvez, quem sabe, conseguir escrever para pessoas que não são só da academia, né, talvez, né. O Arrosses foi um pouco essa tentativa de sair um pouco só do circuito acadêmico, né? Então, talvez também, né, provocar certas experiências de pensamento fora, né, do meu ambiente, né, em que as pessoas, gostando ou não gostando, falando que eu faço filosofia ou que eu não faço filosofia, mas que já sabem o que vão ouvir de mim, né? Acaba que é isso, né? A comunidade filosófica é mais pequena, né, no nosso país, né? Então, a gente vai numa reunião da Ampof, a gente já sabe mais ou menos o que cada um vai falar, mais ou menos já tem uma ideia, né? Então, já gostam ou já não gostam de mim, não faz muita diferença, né? A questão é se eu estou mais maluco para alguns ou não, se eu estou menos rigoroso ou não, né? Mas eu acho que a aposta agora também é arriscar que filosofia não é só para filósofos, sabe? É isso. Eu acho bem bacana. Assim, a ideia de estar você, e nós vamos ter outros companheiros também aqui que escreveram um livro e tal, é um pouco isso, assim, quase uma identificação, assim, falar, bom, é interessante essa porta que eles estão abrindo, eu acho que vale a pena a gente dar espaço para essa porta que estão abrindo, que pode ser bem bacana lá na frente. Então, é como, assim, eu sou pessimista no sentimento e otimista na ação, né? Ou seja, eu tento tentar fazer alguma coisa, apesar de ser pessimista no sentimento. Mas isso é bom, né? Porque, na verdade, a gente já pauta a ação a partir da... Olha, eu tenho que pensar a minha ação o mais efetiva possível, já que a coisa
Tá ruim, tá Tá braba, feia. tá feio. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que estava muito essa ideia de filosofia popular brasileira estava já desde 2018, se não me engano, né? É o nome de uma coluna que eu tenho, né, numa revista de humanidades apostando nisso. Mas aí quando eu encontrei o Simas e o Rufino, eles já produziam 2 livros antes, juntos os dois, né? O Simas eu já conhecia também, né? Mas quando eu li O Fogo no Mato, que é o primeiro livro deles, eu falei, poxa, é isso que eu queria estar fazendo, sabe? Me deu aquela inveja, você sabe, poxa, por que eu não estou fazendo isso? Né? Eu chamei eles para darem uma palestra lá no FRJ, isso, aí você senta, toca, bate papo em bar, vamos fazer uma coisa junto, né? Então, acho que veio também naturalmente, que eu acho legal também, sabe? Eu acho que um pouco do espírito do livro é, 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 eu acho que ele tem bem esse caráter despretensioso, né? Nesse sentido de que, olha, vamos até a composição dele foi meio de botequim. A composição dele a gente foi pensando como um jogo de cartas, né? O Simas tacava um texto, eu respondia com outro, até a gente fez um joguinho ali com os nossos textos para pensar como é que seria a ordem, né? Tudo foi assim tudo foi muito acontecendo, né? Então eu acho que Orgânico é a palavra, orgânico foi que se foi usa, foi, né? foi isso. E orgânico no Bom. bar. Bom, acho que está na hora da gente fechar um bom momento. Eu sempre fecho com a mesma pergunta, que é: quem somos nós? É, olha, quem somos nós, né? Queria que fôssemos arruaceiros, né? Queria que fôssemos mais arruaceiros. Acho que Defina arruaceiros, o que pode ter várias interpretações. Né? eu acho que é isso. Eu acho que eu fiquei muito feliz nessa anteontem por aí quando eu vi, né, uma foto da Alessi Brandão, né, segurando o Arruaças assim, é, porque o Arruaças ele é um convite para os arruaceiros se juntarem, né? Tanto no sentido de que é um livro que é brincante, né? É um livro que é divertido, a gente se divertiu fazendo. Essa dimensão da brincadeira, para mim, não pode estar separada de uma experiência de uma cultura popular, né? Mas é também um livro de guerra, né? Os arruaceiros eram aqueles que iam às ruas, né, para derrubar as sinhás das suas cadeiras de arruar, né? Então você tem são os perigosos, os vagabundos, aqueles que estão ali, né, contra o poder colonial, né? Então o termo arruaceiro surge daí, desses indivíduos perigosos que podem ali, né, derrubar a sinhá, né, da sua liteira, né? Então acho que a ideia um pouco é essa, que despertar esses arruaceiros que a gente tem, né? Tanto no sentido brincalhão quanto no sentido, né, dessa consciência desse problema colonial político, né? Que, como o Simas fala, o Brasil é um país que, ao contrário do que falam, deu muito certo, né? Cada vez mais o projeto de Brasil está funcionando porque ele foi pensado, né? Então a gente quer que ele dê errado, né? Que esse Brasil que dá certo, para que outros Brasis aí possam aparecer, né, que são muito mais, né, interessantes, né? Muito bom, muito bacana.